É com muita satisfação que estamos recebendo o presidente nacional da OAB, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Hoje o senhor esteve visitando o Presídio Central aqui em Porto Alegre. Gostaríamos de saber, então, a sua impressão com relação às condições precárias em que se encontra. Importante esclarecer, em primeiro lugar, que esse movimento da Ordem dos Advogados do Brasil, ele se faz em todo o país. Inspeções nos presídios que são realizados tanto pelo Conselho Federal da OAB quanto pelos conselhos seccionais, no sentido de levantar o quadro atualmente existente, uma alarmante superpopulação carcerária. Basta ver que no país são cerca de 300 mil vagas, mas 500 mil presos as ocupam, uma superpopulação carcerária de 200 mil presos. Aqui no Presídio Central podemos verificar que para 2.000 vagas há 4.400 presos, portanto uma superpopulação carcerária, uma lotação para mais que o dobro. Isso impede qualquer política criminal de reeducação e ressocialização. Podemos verificar que presos com condenação convivem, coabitam com presos provisórios, ou seja, presos que não têm condenação definitiva. Temos a coabitação também de presos que foram detidos com crimes de pequeno potencial ofensivo, com aqueles que cometeram crimes de alta periculosidade, reforçando aquela ideia de que a penitenciária, o presídio, acaba sendo uma escola de crime, um doutorado para criminosos. O cidadão entra pela prática de um crime de pequena monta e sai expert e integrante de uma facção para cometer crimes de mais ofensividade à sociedade. Porque lá dentro é uma escola, não é? Porque lá dentro acaba funcionando como uma escola. Primeiro, porque não há uma política de separação por gravidade de delitos. Depois, pelo tratamento desumano, aumentando a revolta das pessoas que lá se encontram. E, em terceiro lugar, é que se pôde constatar no Presídio Central uma situação absolutamente preocupante, qual seja, as facções do crime organizado de fato comandam. Claro que esse comando se dá em diversos aspectos. Por exemplo, a assistência ao preso, ela somente ocorre se tiver a anuência do chefe da facção. As facções mandam brindes como brindes de Natal, refrigerantes, porque a penitenciária não tem sequer como evitar. O custeio do Presídio Central é de R$8.000 por mês. Se é enviado um presente como que podemos verificar hoje, chegando lá, garrafas e garrafas de refrigerantes, como brinde de Natal das facções, imagina, a pessoa quando ingressa no presídio, ela diz em que área ela quer ficar. Ou seja, em qual facção ela quer se aliar. E se ela não tiver facção, ela não tem vida no presídio. Para ter vida no presídio, uma vida minimamente possível, é necessário que o preso se agregue a uma das facções. É uma escola de crimes. A pessoa sai do presídio para cometer novos crimes. Cerca de 82% de reincidência. Esse número ele existe por isso. Porque as facções passam a comandar a vida do sujeito. O Estado não tem estrutura, é um presídio super lotado. Obviamente que outras deveriam ser as alternativas, como a construção de pequenos presídios regionais e a desativação desse presídio central. Enquanto isso, que o presídio deixe de ser o que é. Esgoto a céu aberto, fezes nos esgotos, vazando, enfim, indo até o local onde as famílias são
visitam os presos. É uma calamidade, não é, presidente? Situação de uma desumanidade flagrante e de uma ineficiência no combate ao crime. Um estímulo à violência, um estímulo a novos crimes. É impossível a OAB ficar omissa e, portanto, estamos agindo diante desse quadro tão perverso contra o ser humano que está detido e contra a sociedade que não tem qualquer política de ressocialização, de reeducação e vai acabar assistindo que esses presos, com a proporção cada vez maior, venham a cometer novos crimes contra essa sociedade. Infelizmente, o Presídio Central é uma espécie de Carandiru gaúcho, não é, presidente? Mas vamos falar agora sobre o lançamento da campanha, não é, nacional, né, que foi feito aqui no Rio Grande do Sul, da Coalizão pela Reforma Política. A reforma das reformas, a mãe das reformas do nosso país é a reforma política. Hoje vivemos uma crise de representatividade muito grande. Isso motivou a ida do povo às ruas, inclusive, como pudemos verificar, para questionar por mais saúde, mais educação, melhor segurança pública, menos corrupção, um tratamento mais adequado do que os governantes possam ter em relação aos governados. Essa situação atual em que o eleito presta contas, por mais das vezes, ao financiador de campanha e não ao eleitor, deve ser finalizada. Não podemos permitir esta permanência de um sistema eleitoral que estimula o abuso do poder econômico, o caixa 2 de campanha, a compra de votos, que faz com que as campanhas sejam baseadas em pessoas e não em ideias, em que a defesa de projetos, propostas, a apresentação de serviço prestado é secundário, que o que mais importa é uma campanha milionária, hollywoodiana, uma campanha que venha a destacar mais a forma do que o conteúdo. Uma reforma política democrática, ela vem para aproximar o eleito do povo que representa, fazer com que ele assuma compromissos numa campanha eleitoral e tenha que cumpri-los durante o exercício do mandato. A OAB Nacional celebra, aplaude a seccional do Rio Grande do Sul, um estado sempre vanguardista em diversos temas e agora também no tema da reforma política. A formatação de uma coalizão estadual da reforma política, ela vem a inspirar a realização de outras coalizões no Brasil afora, a partir de um entendimento de que a força das entidades da sociedade civil, a união dessas entidades é fundamental para que a reforma política seja uma realidade em nosso país. Como o senhor está vendo o financiamento público de campanhas no âmbito jurisdicional? É importante registrar que a Ordem dos Advogados do Brasil ingressou perante o Supremo Tribunal Federal em 2011 com um pedido para que o financiamento de campanha não fosse feito por empresas. Admitimos que os empresários possam contribuir, mas não as empresas que têm tratamento tributário diferenciado. Ocorre que nisso não reside uma ideia de um apoio ao financiamento público de campanha. O que a ordem defende é que as campanhas devem ser barateadas e que as pessoas físicas devem contribuir, como também o próprio uso do fundo partidário, hoje já existente. Temos que ter campanhas mais baratas, gastos contidos, de tal modo que se alguém aparecer com uma campanha milionária, todos iremos saber que se trata de caixa 2 de campanha. E esta pessoa vai perder votos, porque o Brasil deve parar de ter campanhas hollywoodianas. Nós gastamos 0,8% do PIB do Brasil em campanhas eleitorais. É o maior gasto em todo o planeta Terra. O segundo maior gasto é o dos Estados Unidos da América, 0,3% do PIB. A Inglaterra realiza gasto de menos que 0,1% do seu PIB. Ou seja, o Brasil gasta 8 vezes mais que a Inglaterra em campanhas eleitorais. Como controlar? Como controlar? Acabando com o financiamento empresarial de campanha.
e fazendo com que, portanto, todos devam ter campanhas baratas. Se alguém aparecer com campanha milionária, todos os eleitores já saberão que é uma campanha fruto de Caixa 2 e já não darão a voto a esse candidato. Essa é a melhor forma de se fazer política em nosso país, discutindo ideias, propostas, e não escolhendo candidato porque tem um marqueteiro mais competente por trás. Como está o pagamento dos precatórios aqui no Rio Grande do Sul, presidente? Queremos discutir sobre o pagamento dos precatórios no Brasil como um todo. A OAB Nacional ingressou, como já foi amplamente divulgado, com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a PEC do calote dos precatórios, que é a emenda constitucional que parcelou em 15 anos. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional esse parcelamento. E agora nos encontramos com a modulação dos efeitos. O relator no Supremo, o ministro Fux, determinou um prazo de 5 anos para todos os estados pagarem. Houve pedido de vista por parte do ministro Barroso e estamos aguardando a resolução disto. Queremos que os precatórios sejam pagos em todo o Brasil e aqui no Rio Grande do Sul também. É uma dívida que o cidadão possui em relação ao Estado. O Estado é quem deve ter a maior obrigação em cumprir as leis. Se o Estado, o poder público, não cumpre com as decisões judiciais, não respeita as decisões judiciais, quem irá cumprir? E o não pagamento do precatório significa um desrespeito a uma decisão judicial transitada em julgado. A OAB está acompanhando esse julgamento do Supremo Tribunal Federal com muita atenção para que haja uma definição do prazo máximo que todos os governantes terão para pagar os precatórios em cada estado do Brasil. Para finalizarmos, como estão as conquistas da advocacia no novo Código de Processo Civil? O novo Código de Processo Civil contempla as principais bandeiras da advocacia em termos de honorários advocatícios. Uma luta muito grande da atual gestão do Conselho Federal da OAB, nós que temos a satisfação de termos uma gestão compartilhada e participativa, temos o nosso presidente Cláudio Lamáquia, atual vice-presidente do Conselho Federal da OAB. Digo sempre que ele não é vice-presidente, ele é um co-presidente, já é um presidente do Conselho Federal da OAB, uma máquina de tanto trabalhar, já também é conhecido nacionalmente como La Máquina, não é? Levando toda essa... Muito energizado sempre, não é? Toda essa força, esse trabalho que ele empreendeu ao longo de 6 anos no Rio Grande do Sul, se encontra agora contribuindo na diretoria do Conselho Federal da OAB. Alcançamos importantes vitórias em termos dos honorários dos advogados no novo CPC, como os honorários passarão a ter natureza alimentar, haverá um tratamento igualitário com a Fazenda Pública, não haverá mais compensação de honorários, que é um projeto antigo da OAB do Rio Grande do Sul, ou seja, o advogado fará jus aos honorários ainda que o seu cliente seja vencedor parcialmente. Teremos também a percepção dos honorários pela pessoa física ou pela pessoa jurídica a critério do advogado. As férias dos advogados passam a ser legais. Entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, os prazos processuais serão suspensos. Os prazos serão contados em dias úteis e, portanto, são importantes e históricas reivindicações da advocacia que conseguimos a aprovação no novo Código de Processo Civil, que deverá ser sancionado ainda próximo ano pela Presidente da República. Grandes conquistas, presidente. Nós desejamos para o senhor, para toda a sua equipe, maiores ainda conquistas para o ano de 2014 e muito obrigada por ter participado do programa Momento Jurídico. Eu agradeço o programa, abraço todos os telespectadores, sabendo que a ordem que é dos advogados, ela também é do Brasil, e que o advogado é, antes de tudo, um cidadão. E, portanto, devemos nos ocupar dessas duas importantes causas, duas importantes missões da nossa entidade. A valorização do advogado como instrumento fundamental para a defesa do cidadão e o cuidado com uma sociedade justa, fraterna e solidária como essencial para que o cidadão
também seja respeitado. O cidadão é o elo que une OAB e sociedade. O cidadão é a razão de ser da profissão do advogado. É o fundamento de nossa existência. Portanto, devemos ter a cidadania, a defesa do respeito aos cidadãos como uma marca indelével das nossas atuações. Muito obrigada. Um grande abraço. Um grande abraço, muito obrigado.